de pensamento elevado ao mais alto. Vamos entrando em sintonia com os nossos mentores e com o nosso anjo guardião. Vamos buscar a comunhão com todos aqueles irmãos que, por vontade de Deus, trabalharam arduamente para estar em nossa casa, nos dando amparo e sustentação para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o Evangelho de Jesus nos capacite dia a dia para trabalharmos no campo da evolução moral e espiritual. Que Deus abençoe, que os benfeitores amigos nos ajude a fazer a limpeza e organização do campo vibracional da nossa casa, para que o nosso lar se torne o porto seguro para a nossa família, que seja escola de aperfeiçoamento de todos nós no campo da convivência, que possamos juntos alcançar os valores morais e espirituais para prosseguirmos em paz e harmonia a nossa caminhada na Terra. Que o passe seja renovador de nossas forças, que a água que nós colocarmos para ser imantada receba todas as energias do mais alto junto com as energias primárias da Terra, se tornando para nós o alimento do corpo e do espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, obra de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 94. Sexo. Abaixo, uma epístola de Paulo que está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 14. Diz assim: Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Abaixo desta epístola, Emmanuel nos convida à reflexão com a sua mensagem que assim prossegue. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas, na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso
que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhados em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Emmanuel está trazendo para nós, de forma muito pedagógica e atual, a oportunidade de reflexão sobre o sexo em nossas vidas, sobre a maneira como nós lidamos com o sexo. O sexo é uma das energias mais poderosas, confiadas à raça humana por Deus, para que as almas que aqui na Terra reencarnam possam, por meio do sexo, tornar-se partícipes do Criador na cocriação humana. Faz parte da nossa evolução humana, o sexo. A energia sexual é divina quando aproxima de forma sadia as almas afins, de maneira prazerosa, para que de forma equilibrada possam conquistar a felicidade entre duas pessoas que se amam na Terra, onde coloca lado a lado aqueles que foram eleitos pelo Senhor para não se unir pela carne, mas pelo Espírito, para partilharem juntos a caminhada enquanto peregrinos da terra, buscando, durante esta união, trabalharem juntos pela evolução que se faz necessária a todas as almas que se reencarnam na terra, da evolução do aspecto intelectual, moral e principalmente espiritual. O sexo só se torna uma coisa errada, feia, perniciosa e imunda quando os indivíduos, de maneira errônea, utilizam-se dessa energia para violentar o próprio corpo e violentar o corpo e a consciência dos seus semelhantes. Isso denota total desequilíbrio do espírito, que de forma baixa e primitiva coloca o sexo apenas como instrumento de prazer, desrespeitando o próprio corpo, causando dor e sofrimento nas almas irmãs, violentando o corpo do outro, oratório sagrado do espírito. O mau uso das energias sexuais e a falta de esclarecimento leva ao homem a uma desorganização do seu campo mental, trazendo enormes prejuízos, adquirindo para si psicopatologias destrutivas na área da personalidade humana. Vale a pena ressaltar aqui que nos ensinamentos do Cristo, Jesus não veio apenas valorizar o sexo, mas Jesus deixa em seu Evangelho que nós devemos buscar a evolução em todos os aspectos da vida. Jesus deixou a mensagem de que nós buscássemos os ensinamentos, não para atender os gozos da matéria, e sim para que os nossos ensinamentos pudessem agregar
valores ao nosso espírito. Jesus deixa a mensagem que devemos crescer e desenvolver espiritualmente. Lá em Mateus diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Muitas vezes, a união entre almas afins começam com o sentimento forte da paixão, que depois se torna no mais puro amor sublime, onde os espíritos afins não estão juntos apenas pela união da carne, e sim pela união das almas. E o sexo complementa esta união divina, que passa a ser alimentada do mais sublime amor. E quem ama, cuida, zela, respeita, protege. Então, o sexo é uma energia divina que passa ao longo de nossas existências ser vista de maneira secundária, porque o que nós queremos é estar do lado de quem amamos, do lado de quem respeitamos, para constituir uma vida cheia de valores que enaltecem o espírito. Em tempos de muita evolução intelectual e pouco desenvolvimento ético e moral, falta o desenvolvimento do espírito. Porque nós vivemos nos tempos do imediatismo, onde só o prazer da carne é que tem importância, é que ganha destaque na maioria das vidas humanas. Em tempos de relações fluidas, onde as relações duradouras das bodas de prata, ouro e diamante vão se tornando uma raridade. A lição é pedagógica e oportuna. Há uma reflexão profunda sobre as nossas relações interpessoais. Como é que nós estamos administrando a nossa vida com os parceiros que escolhemos para caminhar conosco durante a vida? Emmanuel nos convida a refletir sobre como estamos administrando esta energia tão sublime que o Criador nos confiou. Nos deu a capacidade de administrar no campo das nossas emoções e sensações. São energias advindas do sexo. Vale lembrar que administrar com equilíbrio a nossa vida sexual é uma conquista dos mais altos valores que o espírito pode alcançar. Porque quando o espírito consegue administrar com equilíbrio estas energias, derruba o tabu de que falar do sexo é pecado, de que o sexo é imundo, de que o sexo é sujo. E por que a gente derruba esse tabu? Porque encaramos o sexo de uma maneira natural, como uma necessidade orgânica da nossa existência. Daí, ter o equilíbrio de administrar essa energia tão poderosa que o Senhor nos confiou, que vai trazer para a nossa vida, para as nossas relações interpessoais, sempre o amor, a paz, a harmonia e o equilíbrio. Então, Emmanuel está nos convidando a olhar para dentro de nós e fazermos uma análise de como nós enxergamos o sexo, como uma energia necessária para a nossa evolução, para a evolução humana no processo da cocriação, ou ainda enxergamos o sexo de maneira suja e banal. Vamos refletir sobre o quanto nós podemos aferir o nosso equilíbrio através da maneira com que nós lidamos com as nossas energias sexuais. E desta forma, buscaremos assim orientar os nossos filhos, os nossos netos, para que a humanidade se torne mais equilibrada, onde os valores sejam os valores da união consagrada por Deus. E assim,
nós estaremos contribuindo para um mundo melhor, onde haverá menos aborto, menos estupro, menos violência, porque quando nós estamos em total desequilíbrio destas energias, nos tornamos pessoas violentas, pessoas que engrossam as estatísticas no campo da violência sexual, trazendo a mácula para o nosso perispírito, porque nós não tivemos a capacidade de conhecer o nosso corpo, de conhecer a nós mesmos, de administrar com sabedoria e usufruir com sabedoria todas essas energias que foram confiadas a nós pelo Criador. E hoje nós estamos aqui falando de sexo e da importância desta energia tão sublime para a nossa vida. Que Jesus abençoe o nosso querido evangelista Paulo e Emmanuel, que nos dá a oportunidade de falarmos da importância do sexo em nossas vidas. E é com muito amor, com muito carinho, que nós agradecemos a égide celestial que nos traz amparo, sustentação e intuição para falarmos de maneira tão tranquila sobre a importância do sexo em nossas vidas. E assim, unidos por essa vibração de amor, vamos vibrar por todos aqueles irmãos que avizinham nossa casa. Que tenhamos todos uma semana de paz e luz. Vamos vibrar com muito amor pelas nossas casas espíritas, principalmente pelos dirigentes das nossas casas espíritas, para que tenham sabedoria, discernimento, clareza de ideias, para administrar com amor as casas espíritas, que são verdadeiros educandários da alma na terra. Pedimos a Jesus paz, luz e harmonia para todos os trabalhadores da seara do Cristo. E amparados por toda essa luz, vibramos pela nossa família, pelos irmãos que já se encontram em uma das moradas da casa do Pai, que recebam as nossas puras, sinceras vibrações de amor. Por todos aqueles que estão na esfera terrena, que recebam a luz do Cristo Jesus em seus lares através de nossas vibrações. Que os laços consanguíneos sejam fortalecidos pelos laços do amor. E agora, com muito carinho, apresentamos todos os nossos tutelados aos amigos celestiais, para que possam também se regozijar neste campo vasto de energia que ilumina cada cantinho da nossa casa. Que estes irmãos nos ajudem no trabalho de limpeza, organização, refazimento do campo vibracional do nosso lar. Que a nossa casa seja escola de aperfeiçoamento do campo moral, do campo espiritual, dos nossos irmãos. Que os laços afetivos que nos unem possam perpetuar, não por esta vida, mas por outras existências. E sentindo a presença desses irmãos que caminham conosco, visitando cada cantinho do nosso lar, pedimos para que estas energias alcance todo o nosso quintal, alcance cada uma das nossas plantas, que alcance cada um dos animais de estimação que nós possuímos em nossa casa. E voltando a essa esfera de luz, vamos nos colocar diante dos benfeitores amigos para sermos contemplados com as energias sagradas do passe. Que estas energias tragam para nós o refazimento de nossas forças, que seja o bálsamo curativo de todas as nossas aflições, de todas as dores, de todas as mazelas que nós carregamos no corpo e na alma. Que Jesus, através dos benfeitores amigos, tragam para nós e para toda a nossa família a oportunidade de cura, de reerguimento e com saúde e equilíbrio psíquico-emocional, que nós possamos continuar juntos a caminhada. Jesus, abençoe as nossas águas, que durante a imantação da água, todas as partículas da água se expandam e que recebam as energias primárias da terra,
junto com as energias do mais alto, proporcionando a nós toda a saúde, todo o equilíbrio que nós precisamos. Que a água seja o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Que ela possa matar a sede não só do corpo, mas da alma. E agora, com muito amor, vibramos por cada cantinho do nosso ambiente de trabalho, rogando a Deus e a Jesus que também no nosso ambiente de trabalho possamos gerar os frutos da prosperidade, não só material, mas espiritual. Que possamos lidar em paz e harmonia com os nossos companheiros de jornada. Que possamos compreender as diferenças e lidar com amor, principalmente com o irmão de mais difícil convivência no ambiente de trabalho. Vamos vibrar agora, junto com Jesus, por todos os lares. Que Jesus abençoe, que na esfera doméstica perpetue o amor. Que Jesus abençoe os lares que foram desfeitos pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Que possamos fazer o caminho do amor, do perdão, da bondade e da solidariedade com os nossos consanguíneos. Que Jesus preencha de bênçãos e de luz os corações que passam pela dor do luto. Que a prece seja o link de ligação com todos aqueles que, por vontade de Deus, retornaram à casa do Pai. Que Jesus abençoe grandemente as famílias que hoje padecem pela enfermidade do seu ente querido. Que as nossas vibrações de amor alcance a luz da cura para os nossos irmãos e que permaneçamos juntos com bondade, com amor, com compreensão, com fraternidade para com aquele irmão que padece pela enfermidade do corpo e do espírito. Vamos vibrar com muito amor pela humanidade que padece pela falta da casa própria, pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia em seus lares. Que Jesus compadeça e nos oferte a oportunidade do trabalho honesto, para que nós possamos trazer os frutos assistenciais para as necessidades materiais e espirituais da nossa família. Vamos vibrar por toda a família universal, que as nossas vibrações alcancem cada coração humano e que sejamos preenchidos pela centelha de amor do Cristo Jesus, gerando em nós fé, luz e esperança, para prosseguirmos a caminhada com bondade e fraternidade, sendo uns pelos outros nos momentos de dificuldade. Vamos vibrar por toda a nossa pátria, pedindo a Deus e a Jesus paz, luz, harmonia, discernimento, clareza de ideias para os nossos governantes, para que possam trabalhar em prol das necessidades da nossa nação, trazendo para nós políticas assistenciais, principalmente para os mais fracos, que nós possamos construir uma nação forte e equilibrada, que a nossa Mãe Maria Santíssima coloque o seu manto de luz sobre a nossa terra, sobre a nossa gente. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo fim das guerras, pela união dos homens, independente de suas filosofias. Que o Santo Evangelho de Jesus tremule em nossos corações, como a bandeira da paz, do conhecimento, que traga para nós valores morais e espirituais para que a nossa humanidade seja mais justa, que nós sejamos pessoas mais equilibradas diante de Deus e diante dos homens. E é com esse sentimento de gratidão que unimos os nossos corações aos benfeitores amigos para ofertarmos ao Pai a oração que o Cristo nos ensinou, pedindo ao Mestre que esteja conosco na oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o poder, Senhor, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, por mais este culto do Evangelho realizado em nosso lar.